Então vamos lá de novo, galerinha. Então, continuando, a gente vai seguir o conteúdo, seguindo o livro didático de vocês, Física do Newton, Rayleigh e Gauss. Nessa aula a gente vai continuar do capítulo 3, calor sensível e calor latente. Então a gente vai continuar seguindo o capítulo à risca, mas em alguns momentos vai ter informações que lá não estão inseridas. Vamos lá. No capítulo 3, ele se refere como tema ao calor sensível e calor latente. É claro que ele aborda muitas outras informações, porém, esse é o título do capítulo. Aí a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é qual a diferença do calor sensível e calor latente? A gente já viu em aulas passadas, no capítulo 2, sobre o que era calor, mas só que agora a gente vai ver calor sensível, calor latente, calor específico, e aí fica um pouco fácil confundir esses termos, mas só que a gente vai aprofundar eles melhor depois. Nessa definição, nós temos aqui que a variação da temperatura e mudança de estado físico. Então, como assim? O que isso tem a ver com calor sensível e calor latente? É justamente isso. O calor sensível nada mais é do que o calor relacionado à variação da temperatura, enquanto o calor latente se refere à mudança de estado físico. Está lembrando aquela questão do equilíbrio térmico. Então, em equilíbrio térmico, o calor é passado de uma substância para outra até as duas manterem um certo equilíbrio da temperatura. A questão é, às vezes essas mudanças podem ocorrer além da mudança de temperatura, também mudar o seu aspecto, o seu rearranjo físico, o arranjo físico. Por exemplo, aqui no exemplo aqui embaixo, nós temos o gelo se transformando em água líquida. Então, nesse caso, além da mudança de temperatura, houve também uma mudança de estado físico. E é justamente aí que o calor muda de nome. O calor aqui, que é o mesmo calor, ele é denominado de forma diferente de acordo com o que ele causa. Se ele causa variação da temperatura, ou seja, agitação das partículas, elas podem se tornar mais agitadas ou menos agitadas. Nesse caso, é o calor sensível. É o calor que causa uma variação da temperatura, sem mudar o estado físico. Quando ocorre a mudança de estado físico, aqui ó, do sólido para o líquido, geralmente é sem mudar a temperatura, como está aqui, ó, o gelo está a 0 graus Celsius e a água está a 0 graus Celsius, mas só que teve uma mudança de estado físico, então teve uma transformação física aí. Então isso é o calor latente, é o calor que tem que acontecer aqui para fazer essa alteração. Ou seja, se recebe calor, ele vai do estado sólido para o líquido. Se perde calor ou cede calor, ele vai do estado líquido para o estado sólido. Então esse calor latente é o que faz essa transferência. Porém, essa transformação. Porém, não ocorre alteração da temperatura, porque esse calor ele faz apenas com que o rearranjo se quebre ou se forme. Porém, ele não ocasiona mudança de temperatura. A gente vai aprofundar um pouquinho mais no decorrer do conteúdo. Então, seguindo, a primeira coisa que encontra já no início de vocês que amam cálculos, a primeira coisa que acontece é essa diferença desses dois termos, que muitas vezes são confundidos. Capacidade térmica, representada aqui pelo C maiúsculo, e calor específico, representado pelo C minúsculo. A capacidade térmica, lembrando, os símbolos aqui das grandezas, como C, C maiúsculo, C minúsculo, elas podem se alterar de acordo com o livro. Então lembre-se sempre, como eu falo para vocês, as grandezas não tem uma regra como no Sistema Internacional de Medidas ou de Unidades que estipula, para dizer, não, tem que ser o C maiúsculo, tem que ser o C minúsculo. Não tem uma regra específica, as regras são para unidades de medida. Então as grandezas, dependendo do autor, ele pode adotar uma letra diferente. Não seria o ideal, né? Mas acontece. Então capacidade térmica, Czão, C maiúsculo, e calor específico, Czinho, C minúsculo. Não, eles são semelhantes, mas tem uma diferençazinha simples, que é essa que faz toda a diferença. A capacidade térmica nada mais é do que a capacidade de um corpo de alterar a sua temperatura em 1 grau Celsius.
no caso aqui, porque a gente vai utilizar a unidade de medida relacionada à temperatura, graus Celsius. Então, olha a observação bem aqui, ó. Capacidade de um corpo. Já o calor específico indica a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo. Então, enquanto a capacidade térmica se refere a um corpo, que pode ser de massas variadas, o calor específico sempre vai se referir a uma unidade de massa do corpo, ou seja, sempre a 1 grama. Então, essa é a diferença. A capacidade, eu posso ter várias massas. Eu posso, por exemplo, falar da água. Eu posso falar da água, 50 gramas de água, 200 gramas de água, 500 gramas de água. Então, cada valor para esse caso, eu vou ter um valor diferente de capacidade térmica. Já no caso do calor específico, quando se fala calor específico da água, é sempre o calor específico da água de 1 grama, relacionado a 1 grama. Ou seja, é a quantidade de calor que uma unidade de massa do corpo precisa para aumentar ou diminuir sua temperatura. A água ela é utilizada justamente para criar a unidade de medida de calorias. Então, o que é uma caloria? Nada mais é do que a quantidade de energia térmica necessária para aumentar 1 grau Celsius de 1 grama de água. Então, o calor específico da água é 1 grau Celsius, ou 1 grau Celsius. Uma caloria relacionada a 1 grama para 1 grau Celsius. Então, sempre o calor específico da água vai ser esse. Da água, água líquida. Se for gelo, já não é a mesma coisa. Água sólida já é 0,5, ou seja, gelo 0,5. Enquanto o calor específico, o valor é 1 para a água. E aí nós temos as duas fórmulas. Observe que aqui tem um monte de fórmulas postas. Essas fórmulas eu coloquei aqui porque nós temos as fórmulas mais simplificadas e tem a fórmula relacionada à equação fundamental da calorimetria. O que é a equação fundamental da calorimetria? A equação fundamental da calorimetria é que a quantidade de calor, que é esse Q aqui, ó, é igual a m vezes C vezes ΔT, ou variação da temperatura. No caso aqui eu adotei o símbolo do livro, que é o ΔT, que é o símbolo grego θ ou θ, que significa variação da temperatura. Então, onde tiver esse símbolozinho aqui é a temperatura. Então, a variação da temperatura justamente se refere aqui a graus Celsius. Lembrando que dependendo do livro e tal, eles podem adotar para Fahrenheit, para Kelvin, e também aqui quantidade de calor é calorias, alguns podem adotar para Joule. Aqui é calorias por grau Celsius, alguns podem estar Joule por Kelvin, alguma coisa desse tipo. Então só são unidades para vocês focarem, ter cuidado com isso. Vamos observar aqui também a outra forma. A forma do calor específico é essa daqui, ó. Calor específico é igual à capacidade pela massa. Já a capacidade térmica é igual a Q, que é o calor, quantidade de calor, sobre a variação da temperatura. Acontece que Q já é igual a essa parte de cima aqui, ó. M, C e T. Então, sempre que tiver o M, às vezes vai ter essa troca, dessa forma. Então, tem questões que vão ser simples, que você vai querer calcular só a capacidade térmica, você joga nessa fórmula e acha a capacidade térmica. Vai ter outras que vai mandar você calcular o calor específico já tendo o valor da capacidade térmica. Então, você só joga nessa fórmula e pronto, acha o valor. Porém, vai ter questões que não vai ter o valor da capacidade térmica. Vai ter questões que vai ter o valor do calor, a variação da temperatura e a massa, mas não vai ter o valor da capacidade térmica. Então, nesse caso, a gente acaba utilizando essa fórmula, que é a mesma coisa de eu calcular primeiro a capacidade térmica para depois calcular o calor específico. Sei que você deve estar pensando, vixe, me confundi aqui, não entendi. Então, o que eu quis dizer para vocês é que às vezes vai estar já o valor da capacidade térmica, às vezes vai pedir o calor específico, mas você vai ter que achar o valor da capacidade térmica primeiro. Eu botei um exemplozinho para vocês e calculei das duas formas para vocês compararem e ver achar o que é melhor, o que é mais fácil para vocês.
Então a simbologia é essa, está aqui os termos, os significados. Vamos passar adiante aqui. Aqui tem uma tabela que tem no livro de vocês, justamente demonstrando o valor do calor específico de algumas substâncias. O da água, como eu falei, vai ser sempre 1, mas nós temos aqui o do álcool, que é 0,59, que é o cobre 0,093, o ferro 0,119, então temos vários. O que isso quer dizer? Quer dizer que a água, para ela aumentar 1 grau Celsius, ela precisa de muito calor. Dos que tem aqui, ó, é o que mais precisa é ela. Analisa o ferro, que é um bom condutor. Analisa o, cadê o condutor térmico? Cadê o alumínio aqui, ó? Então, com pouco calor, ela já está se aquecendo. O álcool também da mesma forma. Pouco calor, ela já aumenta a temperatura. Mas vamos continuar aqui. Primeiro exemplo. Uma garrafa térmica contém água 60 graus Celsius. O conjunto garrafa térmica mais água possui capacidade térmica igual a 80 calorias por grau Celsius. O sistema é colocado sobre uma mesa e após algum tempo sua temperatura diminuiu e agora já está 55. Qual foi a perda de energia térmica para o ambiente nesse intervalo de tempo? Então, se você quiser pausar o vídeo agora para calcular, tudo bem. Se não, a gente tem a resolução no próximo slide. Então, ó, temos aqui, sempre eu falo para vocês. Vocês, se tiver facilidade, beleza, não precisa calcular os dados. Aliás, organizar os dados. Mas se você tem dificuldade, faça isso para você analisar onde você errou, ou se você está indo no caminho certo. Vai facilitar sempre. Se você tem tempo, faça isso. Então, a questão é que em provas de Enem e tal, o tempo é um dos nossos inimigos. Então, vamos lá. Primeira coisa, a questão está pedindo o quê? A questão está pedindo qual foi a perda de energia térmica. Ou seja, qual foi a perda de calor aqui. Então está perguntando calor, quem é calor? É Q. E aí quem que eu tenho na questão para saber se eu estou calculando capacidade térmica ou calor específico? Vamos lá. Uma garrafa térmica contém água a 60 graus Celsius, que é a temperatura. O conjunto da garrafa térmica mais a água possui capacidade térmica. Então tem um valor aqui, ó. Capacidade térmica é igual a 80 calorias por grau Celsius. Então já coloquei aqui, ó. Capacidade térmica igual a 80 calorias por grau Celsius. O Q, que é a quantidade de calor, é o que eu estou procurando. Já a variação da temperatura. O que ele diz? Ele diz que a garrafa estava a 60 graus Celsius e foi para 55. Então teve uma queda de 5 graus Celsius. Nesse caso o valor é negativo, porque perdeu 5 graus Celsius, ou seja, cedeu isso daqui. Então, olha, temperatura final, variação da temperatura é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Então, temperatura final foi 55, menos a temperatura inicial, 60. 55 menos 60, menos 5 graus Celsius. Você já pode fazer isso diretamente na questão, mas eu estou fazendo aqui por fora para facilitar. Então, capacidade térmica, a fórmula aqui, ó, capacidade térmica é igual a quantidade de calor sobre a variação da temperatura. Capacidade térmica, substituindo os valores, nós temos capacidade térmica é igual a 80, tá aqui. O que é a quantidade de calor? Eu não sei ainda, vou deixar o que aqui novamente, sobre a variação da temperatura. A variação da temperatura é menos 5 graus Celsius, então coloquei o menos 5. E agora o que eu faço? Aqui está dividindo, o menos 5 vai passar para o outro lado multiplicando. Então 80 vezes o menos 5 é igual a menos 400. Como é quantidade de calor, então menos 400 calorias. Porém, como aqui já diz na questão qual foi a perda de energia elétrica, não precisa colocar que é negativo. Então isso também não tem muita necessidade, é só para compreensão. Então, menos 400 quer dizer que foi uma perca de 400 calorias. Então você pode colocar assim também, é considerado correto, porque a perca foi de 400 calorias. Então o sinal negativo aqui é justamente só para determinar se foi cedido calor ou se foi absorvido calor. Então é justamente nesse sentido aqui, ele acabou perdendo, então menos 400 calorias. Exemplo 2. Um corpo A homogêneo. Lembrando que se você quiser responder a questão, você já pausa para poder não ver a resposta no próximo slide. Um corpo A homogêneo de massa de 200 gramas
esse corpo A não precisa identificar, 200 gramas, varia sua temperatura de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Isso depois de receber 1.200 calorias de uma fonte térmica. Pode ser uma chama, pode ser um material que vai aquecer, mas ganhou essas 1.200 calorias. Durante todo o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida, ou seja, não teve a questão de mudança de estado físico, é só o calor sensível aqui. Um outro corpo B homogêneo, constituído da mesma substância do corpo A, ou seja, é a mesma coisa. Vamos supor que fosse um ferro. Pronto, aqui também seria o ferro. Tem o dobro da massa, ou seja, eu tenho todas as informações sobre o corpo A, mas sobre o corpo B eu só sei que é igual ao corpo A e o dobro da massa, ou seja, se A é 200 gramas, B então será 400 gramas. A pergunta é, qual é, em calorias por grama Celsius, o calor específico da substância de B? Então vamos lá para a resolução. Como aqui já está dizendo a questão, é calor específico. Nessa daqui eu fiz de duas formas. Tanto a forma que eu falei que estava lá fazendo os dois passos, ou então com a fórmula completa. Então primeiro, ó, quando ele está pedindo calor específico, então eu tenho que calcular o calor específico. Qual é a fórmula mais comum do calor específico? Essa daqui, ó. Calor específico é igual a capacidade térmica sobre a massa. Mas a questão não está me dando o calor específico, ou a capacidade térmica. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular a capacidade térmica, para depois calcular o calor específico. Ah, professor, mas eu não quero fazer primeiro calcular a capacidade térmica, para depois calcular o calor específico. Então o que você pode fazer? Você pode jogar diretamente nessa fórmula de baixo que você vai encontrar o resultado. É por isso que eu falei que tem as duas formas, eu fiz as duas. Então eu usei nessa daqui, usando as dois pedacinhos pequenos, ou utilizei essa maior para resolver tudo de uma vez. Vamos lá. Questão 2, resolução. Então primeiro, capacidade térmica, que eu preciso na fórmula do calor específico, eu não tenho. A quantidade de calor de A diz que foi 1.200 calorias recebidas. Tá aqui. A variação da temperatura foi quanto? Qual é a temperatura final? Ó, 50 graus Celsius, menos a inicial que é 20. Então teve uma variação aqui ó, de 20 para 50 que foi 30 graus Celsius, ganhou 30 graus Celsius. Então tá aqui, variação da temperatura aumentou 30. O calor específico é o que eu estou procurando, eu não sei, nem o de A nem o de B. E a massa? A massa de A é 200 gramas e a massa de B é o dobro, então 400 gramas. Então vamos calcular primeiro o calor, a capacidade térmica. Por quê? Porque na fórmula do calor específico diz que calor específico é igual à capacidade térmica sobre a massa, mas eu não tenho a capacidade térmica, então vou calcular ela primeiro. Capacidade térmica é igual à quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Qual é a quantidade de calor? 1.200 calorias. Sobre a variação da temperatura. Qual é a variação da temperatura? 30. Então, 1.200 dividido para 30, 40 graus Celsius. Ou 40 calorias por grau Celsius. Então, está aqui o valor da capacidade térmica. Aí agora eu jogo ela no valor na fórmula do calor específico, achar o calor específico da água. O calor específico da água é igual a, qual é o valor da capacidade térmica? A gente achou aqui 40. Então tem que ter cuidado, porque se você errar essa parte, você erra o resto. E a massa? A massa de A é 200 gramas, então coloca aqui 200. Então 40 dividido para 200 é 0,2 calorias por grama Celsius. Agora uma pergunta. Se CA, ou seja, o calor específico de A, é 0,2 calorias, então se a massa de B é o dobro, o calor específico também será o dobro, né? Não, errado se você disser que é. Por quê? Porque lembra-se que o exemplo que eu falei que o calor específico ele não depende da massa? O calor específico ele se refere a 1 grama sempre, então sempre que der um calor específico ele está se referindo à quantidade de calor. Olha, como eu sempre falo para vocês, observe a unidade de medida das coisas, ela diz mais do que você imagina. Então, olha, o que é o calor específico? É a quantidade de calor necessário para
aumentar 1 grau Celsius em 1 grama de água. Olha a unidade de medida falando mais do que deve aqui. Ó. Então, aqui não vai dizer mais nada do que isso. Já está dizendo, é 1 grama. Então, aqui, como é a mesma substância, também o calor específico dessa substância será esse. Agora, se fosse a capacidade térmica, aí seria outro valor. Por quê? Porque a capacidade térmica vai depender da massa. Então, como vai depender da massa, consequentemente, a capacidade térmica para aumentar essa mesma temperatura teria que ter o dobro de intensidade, assim como o dobro da massa. Então, teria que ser relativo. Utilizando a outra fórmula, ou seja, aquela fórmula maior aqui, ó, calor específico é igual à quantidade daqui do calor sobre a massa vezes a variação de temperatura, que é maior, mas pouca coisinha. Você não dá para utilizar qualquer uma delas, qualquer uma das duas é fácil. Então, calor específico eu tenho? Não tenho. Quantidade de calor, 1200. Variação de temperatura, 30. Massa de ar, 200. Então, quantidade de calor, 1200, sobre a massa, que é 200, vezes a variação da temperatura, que é 30. Calor específico de ar é igual a 1200, aí 200 vezes 30, 6.000. 1.200 dividido por 6.000, 0,2 calorias, 0,2 calorias por grama por grau Celsius. Então aqui, ó, já achamos o resultado de uma forma mais simplificada, com essa fórmula resumida. E aqui duas informações lá do livro, para vocês entenderem. Para o mesmo corpo, a variação de temperatura é proporcional à quantidade de calor recebida ou cedido por ele. Ou seja, se você prestar atenção bem nessa questão, você vai entender esses dois termos com uma certa facilidade. O que isso quer dizer? Que um mesmo corpo, essa azul aqui é um corpo qualquer, que é esse corpo do mesmo tamanhozinho, do mesmo formato, com a mesma massa, e diz, para um mesmo corpo, a variação de temperatura é proporcional à quantidade de calor recebida ou cedida por ele. Ou seja, se aqui eu tenho um valor de que, vamos supor que é 10 calorias. Consequentemente, eu vou ter uma temperatura aqui, vamos supor 5 graus Celsius. Se eu dobro a quantidade de calor, consequentemente, a variação da temperatura também será dobrada. Se eu triplico aqui, aqui também vai triplicar a variação de temperatura. Então, esse é um dos processos para você entender aqui, com a resolução daquelas questões. Outro exemplo. Para que os corpos constituídos de igual substância sofram a mesma variação de temperatura, a quantidade de calor recebida ou cedido deve ser proporcional à massa. Então aqui eram dois corpos iguais, idênticos no tamanho e na massa. Mas só que aqui são dois corpos que são a mesma substância, porém são de tamanhos ou massas diferentes nesse caso, né? Então aqui, olha, se eu analisar bem, aqui é só M, aqui é o dobro de M. Então, para que eu tenha a mesma variação de temperatura, eu teria que ter o quê? O dobro da quantidade de calor. Então, isso aqui, ó, é um Q para 1M. Para ter a mesma variação de temperatura, eu teria que ter 2Q para 2M. Seguindo o mesmo padrão e tiver 5M aqui, eu teria que ter 5Q aqui. Então, sempre tem essas duas vertentes aí proporcionais.